Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Mais uma vez aqui conectando com você que está aí do outro lado, e eu já agradeço a sua audiência, a sua preferência. Quero pedir a sua colaboração. Se você gostar do assunto que a gente está abordando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque nós estamos aqui de forma inédita às 22 horas na TV Mar, com uma outra exibição às 8 horas da manhã e uma terceira exibição às 13 horas e 30 minutos. Mas depois, esse programa vai para o nosso canal no YouTube, onde você tem acesso e onde você pode sim compartilhar com outras pessoas, dar a sua opinião, e é também lá no comentário dos vídeos onde você pode sugerir pautas. O que você quer ver aqui no Conectando? Nós queremos conectar com aquilo que você quer receber, tá bom? Estamos juntos com a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar, que fica ali na Gruta de Lourdes. A Med Rádios que tem um parque de diagnóstico por imagem. Eu digo parque, né? Parece que a pessoa vai se divertir, mas não. É um lugar muito estruturado, que tem todos os exames por imagem, desde um simples raio-x, passando pela ressonância magnética, PET-CT, e tem também o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios, com técnicas avançadas e tudo que é necessário para cuidar da sua saúde. E o Hospital Med Rádios, que eu digo que é o filho mais novo da Med Rádios, né? Não está tão novo assim mais, no sentido de tempo de funcionamento, já está funcionando aí desde o início da pandemia e vem atendendo cada dia mais cirurgias em geral, tratamentos, internamentos em geral. Algumas pessoas confundem achando que é um hospital exclusivo para tratar câncer. Não, ele é especialista em câncer e preparado para tratar qualquer necessidade. Inclusive agora o Hospital Med Rádios está atendendo urgência e emergência para adultos 24 horas. Então assim, deixa essa possibilidade, né, e conforto para a população. Tá? Estamos juntos também com a Agência Paradise, o endereço está aqui na tela para você que quer fazer um site, que é uma página de capturas para vender o seu negócio, que é uma arte bem elaborada. Você está aí com eles, basta conectar com eles aí, você vai fazer um bom negócio. E estamos juntos aqui no Petit Sucre, restaurante que fica na antiga Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca, onde você vem para almoçar, para lanchar, para jantar, encontrar amigos e até para realizar um pequeno evento, comemorar o seu aniversário. Eles têm espaço para isso aqui, tá? Olha, hoje nós vamos conversar aqui no Conectando sobre um assunto que ele é polêmico, mas o nosso interesse não é polemizar e muito pelo contrário, é entender como que funciona, quais os motivos que levam as pessoas a ter essa opção. Nós vamos falar do homeschooling, a educação formal realizada dentro de casa pelos pais ou por outros profissionais confiados, né, pelos pais. Eu estou recebendo aqui a Tamara Barbosa, ela é fisioterapeuta e é sim uma adepta do homeschooling. Tudo bem, Tamara? Tudo ótimo, Edjane. Obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda aqui no Conectando. Obrigada. Obrigada mesmo, um assunto muito polêmico, né? Mas eu acho que é muito importante esse espaço para que a gente possa, de fato, esclarecer. Né? Eu acho que quando a gente não entende de um assunto, a gente tem que ir em busca de um entendimento antes de julgar, né? Antes de criticar, antes de crucificar, né? E esse espaço aqui vai ser maravilhoso para a gente esclarecer essas dúvidas. Isso mesmo, é trazer esse lado dessas pessoas, como que isso funciona. É o que eu disse no início, eu não quero polemizar. E para que a gente não esteja aqui polemizando, eu vou dizer para você o seguinte: o artigo 205 da nossa Constituição, da Constituição Federal, aquela lá de 1988, que está em vigor até hoje, ele diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Então já coloca a família como responsável por essa educação. Isso mesmo. Nós estamos falando da Constituição, nós não estamos falando aqui do que Tamara criou, do que outra pessoa criou, nós estamos falando da nossa Constituição, a lei que rege o nosso país. Exatamente. E a partir disso a gente só está exercendo o nosso direito de escolha, né?
Os meus filhos, eles frequentavam a escola, mas chegou um momento onde nós nos sentimos mais à vontade de conduzir mais de perto essa educação deles. Quanto tempo tem que você é adepta do homeschooling, que seus filhos estudam em casa? Vamos lá. Efetivamente, há 6 meses. Contudo, nós praticamos o after schooling, que é um outro termo relacionado ao homeschooling, que nada mais é do que o acompanhamento de perto dos pais. Exatamente. Aquele acompanhamento que todos os pais deveriam fazer dentro de suas possibilidades com relação à escolarização e à educação dos seus filhos. Então, nós sempre fomos uma família after schooling. Nós sempre estivemos de perto, os nossos filhos sempre foram muito participativos na escola. Contudo, chegou um momento onde nós tivemos a necessidade de acompanhar mais de perto essa evolução deles e nós tomamos a decisão de continuarmos essa educação deles em casa. O after schooling é aquela família que quando o filho chega da escola, eles vão realmente fiscalizar, vamos dizer assim, o que foi feito na escola, o que foi ensinado, qual exercício que foi proposto, como que aconteceu, conversa também com os filhos para entender como que tudo aconteceu dentro da escola. E eu acredito que, de acordo com os seus valores, com os seus interesses, com suas necessidades, esse after schooling, ele pode propiciar sim essa vontade de trazer o filho para casa por vários motivos, né? Cada família escolhe, tem família também que usa o homeschooling porque a logística não está ajudando, não dá para cumprir essa logística. A gente sabe que é um corre-corre, pega o filho no colégio, leva o filho para o colégio, olha o horário do trabalho. Então isso também leva ao homeschooling, essa possibilidade, né? Mas também a insatisfação pode gerar também. A gente não está querendo aqui criticar nenhuma escola, não é isso o interesse. Eu estou dizendo alguns motivos que podem, não é? Levar as famílias a adotarem homeschooling. Exatamente. Eu costumo falar que o homeschooling, ele está aí para quem se dispõe a fazê-lo, né? Contudo, não é todo mundo que vai se ajustar ao homeschooling. O homeschooling, ele é, de fato, uma realidade muito diferente para a grande maioria das pessoas. Os pais que trabalham incansavelmente o dia inteiro e não tem como suprir essa forma de educação para os seus filhos, certamente terão mais dificuldade. Então, assim, o homeschooling ele não é para todas as famílias. Contudo, se ajustou perfeitamente à nossa realidade. A logística realmente influencia na opção, na escolha das famílias realizarem o homeschooling e a nossa escolha ela foi baseada na realidade por diversos motivos. Dentre eles, uma melhor evolução e desenvolvimento dos nossos filhos com a educação personalizada dentro de casa. Quando eu falo educação personalizada, eu falo que é uma educação direcionada. Individualizada. Individualizada, exatamente, de acordo com a necessidade daquela criança. Quando a gente olha para o ambiente escolar, a gente percebe que é apenas um nível de educação numa sala de aula. E quando a gente tem esse tipo de educação individualizada, a gente supre mais especificamente as necessidades da criança. Eu acho que até a nota que é exigida no sistema escolar da gente já mostra mais ou menos como que a coisa funciona, não é? Funciona levando as pessoas para a média. Isso. Então, exatamente. assim, não é? Você precisa alcançar uma nota média e tá tudo bem. E aquelas pessoas, e a individualidade? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende devagar e tá tudo bem, tá? Porque cada ser humano é um ser humano diferente. Exatamente. Isso não é defeito. E é muito importante essa percepção dos profissionais que acompanham essa criança, porque muitas vezes, no ambiente onde existe várias crianças que estão além daquela, começam a surgir problemas psicológicos, né, Diana? Eu não quero chegar aqui nessa pauta, mas... Podem surgir problemas psicológicos.
podem, quando a gente fica sabendo até de matérias que saem, né, na imprensa, do bullying que pode acontecer, que a gente sabe que pode, exatamente, né? Alguns casos já foram relatados através da imprensa. E aí a gente está trazendo aqui mais um motivo, um dos motivos que o homeschooling está cada dia mais. Há uma pesquisa onde mostra que aproximadamente 2.500 famílias, esse número já pode ter mudado, né, de quando eu fiz a pesquisa, aproximadamente 2.500 famílias no Brasil estão adotando o homeschooling. Eu acredito que esse número já pode até ter subido, mas eu acredito que a pandemia, ela alavancou essa coisa. Sem sombra de dúvidas. Foi justamente nesse período onde a gente esteve com mais intensidade com as crianças, né? Elas foram obrigadas a sair do ambiente escolar, então trouxeram para casa toda essa responsabilidade para a grande maioria das famílias, e foi aí que a gente começou a observar ou a evolução ou a estagnação dessas crianças. Sem sombra de dúvidas, para inúmeras crianças, esse período foi um período de muito prejuízo. Essa saída do ambiente escolar para casa foi de muito prejuízo, até porque os pais, eles não tinham a possibilidade de acompanhar essas crianças dentro de casa. E uma mudança brusca, né? Toda mudança brusca, ela traz dores, ela deixa sequelas, vamos dizer assim. Exatamente. Contudo, para aqueles pais que estavam de perto e tendo a possibilidade, eu sempre falo na possibilidade, Edjane, porque a minha realidade é diferente da realidade de muitas outras famílias. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Diante da minha realidade, o que é que eu poderia fazer? E a minha realidade dentro da minha casa foi estar com os meus filhos integralmente para que eles desenvolvessem e não tivessem tanto prejuízo. Foi quando eu comecei a observar que a evolução deles estava sendo muito maior do que no ensino escolarizado. Então, na verdade, você sentiu aí o valor e o ganho, né, de praticar essa educação no lar, de você ser essa pessoa que oferece essa informação. Gente, a forma, na verdade, da informação, porque também a gente precisa, eu vou voltar um pouco para a gente falar o seguinte: homeschooling é um tipo de educação, é a educação formal ministrada no lar, né, em casa, mas sim com um alicerce, com uma base, com um material, não é do nada, tem uma didática, tem um material didático inclusive, não é? Exatamente. Nós não estamos fazendo as coisas assim, do jeito que nós bem entendemos e bem queremos. Não estou ensinando qualquer coisa, nem o que eu quero ensinar. Não. Primeiramente, é muito importante você achar o seu método de ensino, né? Você saber como você vai proporcionar o aprendizado do seu filho. Se não existe, se os pais procuram e eles mesmos não têm a capacidade de ensiná-los, existe a possibilidade de você adquirir um tutor para o seu filho. Olha, quando eu falo de tutor, já vem aquela época antiga, não é verdade? Onde a gente fala assim, nossa, o que é que eu faço? Não, eu tenho um tutor que me ensina. E era assim que era feito. Vai no professor particular. Gente, exatamente. Eu já fui professora particular, há muito tempo, né? Porque só aqui na comunicação já são 30 anos, imagina quanto tempo tem. Mas eu já fui professora particular, de receber aqueles meninos com a bagagem, analisar o que estava sendo feito lá na escola, então era a gente que fazia isso, né? E de explicar, isso aqui você vai fazer assim, como que você entendeu isso? Então era essa personalização, essa individualização da educação. Exatamente. E quando os pais não têm a possibilidade de estarem junto às crianças, existe essa possibilidade do tutor acompanhar, incentivar e desenvolver a educação da criança, né? Tem material didático mesmo, não é? Tem. Existem várias editoras, inclusive aqui no Brasil, que proporcionam esses materiais didáticos para as famílias homeschoolers. Muito bom ela falar aqui no Brasil, porque essa é uma prática que já é comum, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Então, assim, lá nos Estados Unidos não é algo polêmico, é algo que já está muito normal na realidade deles, e a prática, ela é
né, vista exatamente. Não é um bicho naturalizada. Já é totalmente naturalizada, não é um bicho de 7 cabeças. E eu tenho muita esperança que isso aconteça também aqui no Brasil, Edjane, porque você tá vendo, né, que eu tenho uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. E quando a gente fala que... E quando as pessoas perguntam qual escola os meus filhos estudam, eu falo, eles estudam em casa. As pessoas já levam um susto, né? Falam assim, mas como assim em casa? E nós somos uma família... a época das cavernas. Isso, e nós somos uma família extremamente normal. Nós vamos à praia, nós vamos ao cinema, nós vamos ao shopping, nós dançamos, nós fazemos tudo que todas as outras famílias fazem. Somos. E nós fazemos tudo que todas as outras famílias fazem, só que os nossos filhos aprendem em casa. Eu vou para o intervalo comercial agora, vou pedir licença aqui a Tamara para a gente fazer intervalinho comercial. Nós estamos conversando hoje a respeito de homeschooling, uma modalidade de ministrar a educação formal dentro de casa, feito pelos pais ou por tutores ou por professores mesmo particulares que assumem essa função, tá? Já tem aqui uma tramitação acontecendo em Brasília e a gente vai falar a respeito disso na volta dos comerciais. Sou Aline Carvalho, intensivista do Hospital Med-Rádios. A sepse, ao contrário do que muitos pensam, não é uma infecção generalizada. Ela ocorre em um órgão específico, mas leva danos a vários outros, com alto risco de morte. Por isso, em caso de infecções que não melhoram em poucos dias, o ideal é procurar um serviço médico especializado de urgência. Hospital Med-Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM AL 5641. Estamos de volta aqui no Conectando, coisa boa, né? Tô conversando com essa simpatia que é a Tamara Barbosa, fisioterapeuta, ela que é adepta do homeschooling, essa modalidade de ministrar a educação formal em casa. Sim, são crianças que não frequentam a escola tradicional, tá? São crianças que são ensinadas em casa pelos pais, por tutores, por professores desse tipo de educação. É diferente? É diferente, mas não é da época das cavernas não, viu? Você que está nos assistindo aí pode pensar que é algo lá de trás, mas não é não. Tá mais novo do que você pode imaginar, mais atualizado, quero dizer. Não tão novo porque já é permitido lá na nossa Constituição de 1988, mas é atualizado, tá? Tem material didático, é feito por pessoas com muita responsabilidade. E eu acredito, Tamara, que precise até de ter uma responsabilidade a mais, porque nós sabemos que existem famílias, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, até a pandemia veio para trazer também essa constatação, que terceirizam essa responsabilidade. Então, famílias que realmente entregam essa responsabilidade para as instituições de ensino, para as escolas. Quando a pandemia chegou, trouxe uma realidade totalmente inesperada e algumas pessoas não gostaram do que viveram, porque tiveram que conviver com o estilo de educação que estavam dando para os filhos ou que estavam deixando de dar. Então, foi uma realidade, foi um conflito que se instalou em muitas das famílias. Algumas fizeram descobertas, como você acabou de dizer no primeiro bloco, que aconteceu na sua família. Nossa, vai ser melhor se eu ensinar, o resultado está sendo muito melhor no seu caso, como você fez questão de frisar, ela está respeitando bem a realidade do outro, da outra família, a sua necessidade de quem está nos ouvindo aí. Pode ser frequentar o ensino tradicional, não é? Sim. Mas o que ela está dizendo é que ela fez uma descoberta e aí ela já praticava o after schooling, que é aquele acompanhamento de lupa muito de perto do que está sendo ministrado, que está sendo feito, realizado com os filhos, e aí essa interiorização, né, que todo mundo teve que passar na pandemia, fez com que ela entendesse, nossa, eu posso ensinar aos meus filhos e o resultado está sendo melhor, e aí ela
ela ficou adepta do homeschooling, com material didático, apostilas, exercícios, direção. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, a gente sabe que na escola tradicional tem aquela prova, não é? Tem a nota. O filho, de repente, o desempenho do filho, ele passa a ter um número. No homeschooling é diferente, né? No homeschooling, isso depende muito da família, sabe, Edjane? À medida que nós vamos achando, cada família individualmente vai achando o seu método de ensino, ela mesma decide se seus filhos passam por prova, fazem algum tipo de avaliação ou não. Dentro desse universo existem inúmeras possibilidades. Em casa, eu não faço prova. Por quê? Porque eu consigo acompanhar de perto quais são as deficiências e a evolução dos meus filhos. Então, se eu estou vendo que minha filha está muito bem em matemática, ela está sabendo a tabuada decorada, ela está sabendo resolver problemas, à medida que nós vamos fazendo as atividades, os exercícios, por que eu vou fazer uma prova com ela? Por que eu vou ter que inserir um número no currículo dela? Existem outros pais... Ela não precisa ser avaliada para saber se está na média. Não mesmo. Existem outros pais que contratam um professor particular ou um tutor de tempos em tempos para observar a educação do seu filho. Por exemplo, eu posso muito bem, de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, pedir que um professor particular vá à minha casa e aplique uma prova de acordo com o nível que ela. E como a gente falou que é uma educação muito individualizada, é o sentir essa necessidade ou o motivador que vai também ter valia na vida da criança. Exatamente. Quantos e quantos casos, Edjane, a gente já escutou de pessoas extremamente inteligentes, de pessoas extremamente preparadas, que no momento de uma prova ficam bloqueadas. Então, isso é uma escolha muito individual de cada família. Na minha família, eu não faço as provas avaliativas, eu não determino notas. Eu vou acompanhando, eu prefiro acompanhar de perto se de fato está tendo um conhecimento. É muito diferente, né? Um aprendizado real, né? Um aprendizado real, um conhecimento. Ah, Tamara, e quando é que você sabe? Não tem a pesca. Não tem pesca, não tem cola, não tem nada disso. A gente tem que tratar do que é real. Tem gente que consegue alcançar o número necessário, mas que, Exatamente. Né? E aí, Tamara, como é que você consegue perceber isso no dia a dia? Em várias situações. No caso da matemática, na conta de um restaurante, num troco, num supermercado. Passa a ser educação toda hora? Passa a ser educação toda hora. Passa a ser educação toda hora de uma forma leve. Eu gostaria de trocar, de substituir. Passa a ser aprendizado toda hora. Sim. Passa a ser um aprendizado. Fica melhor. Né? Passa a ser um aprendizado toda hora. Passa a ser um aprendizado com a vida. Isso mesmo. Sabia que ela ia dizer isso porque realmente é a percepção que a gente tem. Gente, olha, isso não está solto na Constituição. Tem gente preocupada com isso. Claro que existem pessoas preocupadas em derrubar essa possibilidade, mas existem outras pessoas preocupadas em regulamentar essa possibilidade. Então tem o PL 1388, agora do ano de 2022, que foi aprovado pela Câmara no dia 19 de maio agora desse ano, tá? Como o PL 3179 de 2012 e já está na Comissão de Educação do Senado. Então, na verdade, já está caminhando, né, para uma regulamentação, para uma avaliação, para uma inserção na nossa lei, né, para que possa ser inserido na lei. Você, como praticante do homeschooling, você enxerga isso como uma boa possibilidade? Eu enxergo isso como uma evolução, como uma abertura de um caminho, Edjane. Sem querer polemizar, eu não acho que o projeto de lei, ele é o melhor projeto para as famílias que já fazem homeschooling. Mas eu acho que vai dar uma abertura para que tantas famílias não tenham medo
de fazer isso. Vai dar uma garantia, vamos dizer assim, uma segurança para alguém que já tem vontade, mas que não tem essa decisão. Isso, porque, que tem receio. Né? Que tem receio, que tem o medo. Qual a idade dos seus filhos? Uma tem 8 e o outro tem 6. 8 e 6 anos, mas a gente sabe que a gente está num sistema, pelo menos agora, e tudo pode mudar, né? Amanhã demora, mas agora com a pandemia as coisas começaram a andar mais depressa, né? Então a gente sabe que pode mudar mais rapidamente. Mas agora nós estamos inseridos num sistema onde as pessoas precisam fazer uma avaliação, um vestibular, um Enem, para ingressar no estudo da profissão que deseja. Como que você visualiza isso? Você já está preparada para essa época? Já, Edjane, já. A gente vive, no homeschooling eu costumo falar que a gente vive um dia de cada vez, mas mesmo vivendo um dia de cada vez, a gente tem que ter os pés no chão e um planejamento no futuro. Então, hoje em dia, existe uma prova que, o nome da prova é Enseja, é uma prova que nós... Lembra do supletivo? Sim. Pronto. É uma prova que nós podemos fazer para adquirir o diploma do ensino médio. Com esse diploma, a gente consegue fazer o Enem. Olha só, e aí também vai pela individualização esse desempenho, né? Como que eu vou levar o meu filho até a aprovação, que é o desejo de todos, né? Da maioria que quer ingressar numa graduação. Isso. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, Edjane, porque assim, hoje em dia, a educação ela é vista como um futuro profissionalizante. E eu acho que a gente tem que separar um pouquinho as coisas, né? O que é a educação? Como é que você vai conduzir a educação do seu filho? Você vai conduzir essa educação para que ele seja um médico ou para que ele seja um ser humano? Um ser humano. E quando você traz essa abordagem, muito feliz essa abordagem, a gente sabe que existem, na verdade, comprovações de que as pessoas elas são contratadas pelo seu valor técnico, pelos diplomas, pelas graduações, pelas pós-graduações, mas elas são demitidas, não é? Por conta das suas habilidades emocionais ou das inabilidades emocionais. Então, assim, na verdade é esse humano, né? Essa parte humana, essa humanização que não acontece, um bom relacionamento, o autoconhecimento, que a gente sabe que algumas pessoas já estão enxergando essa necessidade de se conhecer melhor. E nós sabemos também, nos estudos da mente humana, né, que muitas das dores que são carregadas pelos adultos, elas são instaladas na infância. Sim. Não é? Sim. E aí esse relacionamento mais próximo, eu acredito que o homeschooling ele possibilite também a prática do amor, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é muito engraçado isso. É um tema que dava para uma outra entrevista, mas é muito engraçado porque muitas pessoas chegam até a nossa família e falam: mas como você tem paciência de ensinar o seu filho? Eu não aguento, porque na terceira vez que a borracha cai no chão, eu já tô arrancando o meu cabelo. Mas não é bem assim, Edjane. Eu acho que aonde faltou paciência, faltou amor. E cada vez mais eu tenho sido forjada através dos meus filhos, pela educação deles, pelo conhecimento deles, a aumentar esse amor. E isso tem sido, sem sombra de dúvidas, um ganho enorme para a nossa família e para todos aqueles que estão ao nosso lado. Gente, o interesse que eu tive em trazer a Tamara aqui para conversar a respeito disso, primeiramente em trazer o assunto homeschooling aqui no Conectando, foi porque eu vivenciei, não é, a mudança da dinâmica familiar, dos resultados familiares de uma família que realmente aderiu ao homeschooling. Então, isso que a Tamara está falando, que ela está sendo forjada, que ela está sendo, na verdade, também sendo ensinada, né, dentro dessa realidade, eu vi acontecer muito próximo de mim, né, numa família amiga, que aderiu ao homeschooling e que realmente harmonizou a família.
Exatamente. O amor, ele foi alimentado através dessa nova maneira, dessa nova forma, né? E é o que a gente falou já lá no primeiro bloco, que entendemos que não é fácil e não é para todo mundo, não é? Não. Não mesmo. Tudo na vida, né? Tem escolhas, mas que realmente é uma prática que ela traz ganhos significativos, né? Sem sombra de dúvidas. Eu não pratiquei, meu filho já é adulto, não tenho mais como praticar o homeschooling, mas eu pude ver nessa família e aí eu tive esse interesse de trazer aqui para vocês essa possibilidade. Como a Tamara falou, é um assunto vasto, daria pra gente ficar aqui conversando um tempão, não é? Muito! Mas a gente pelo menos já despertou o interesse em quem tá lá do outro lado de buscar um pouco mais. Mas isso, Tamara, não quer dizer que você não possa vir outras vezes pra gente abordar um pouco mais desse assunto tão interessante. Eu estou totalmente à disposição, Edjane, à sua disposição. E sempre que quiser, pode me chamar e eu tô aqui para obedecer o meu chamado. São muitas famílias aqui em Alagoas que... Nós já temos muitas famílias, sim. Cerca de quanto? Você pode me falar assim, uma base de número ou não? Acredito que mais de 100 famílias já exercem. É um número significativo. E vocês são unidos? Somos. Interagem? Interagimos, conversamos, trocamos experiências, nos ajudamos. E isso é o lado bom, né? Em outros lugares do Brasil já surgiram escolas, já surgiram profissionais, né, que lidam diretamente com homeschooling e escolas também, né? Sim. Quem sabe nós não teremos uma escola em breve em Maceió formada pela comunidade homeschooler. É uma possibilidade, é uma evolução, né? Vamos torcer para isso. Tamara, querida, muito obrigada por essa vez. Obrigada a você, Edjane. Obrigada mesmo. Eu, assim, me sinto muito feliz e eu me sinto realmente obedecendo ao meu chamado, estando aqui, esclarecendo todo esse assunto para a população, para quem tem curiosidade e sobretudo, plantando uma sementinha no coração de várias famílias para que eles possam, claro, não tenham a possibilidade de fazer homeschooling, mas que possam acompanhar de perto a evolução dos seus filhos na escola. Algo que ficou implícito já aqui, né, de acordo com a nossa conversa, quando eu perguntei a respeito do Enem e dos vestibulares, mas não tem uma idade limite, a criança ela pode aprender relacionando com a escola tradicional, desde lá da alfabetização, do infantil, até o terceiro ano do ensino médio. Até o terceiro ano do ensino médio. Coisa boa, né? Beijo grande pra você, obrigada, muito obrigada Jane, por essa vez. Obrigada a você. Obrigada a você que está aí do outro lado, espero que você tenha gostado. Amanhã tem mais, 22 horas, aqui na telinha da TV Mar. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.